Uma das transformações mais importantes se dá na transição da Idade Média para a Idade Moderna, que mais na frente levaria o nome de Renascimento Artístico e Cultural Europeu. No século XIV, a Europa passa por uma crise, como a Grande Fome, a Peste Negra e as guerras, um lado tenebroso do século XIV. Mas mesmo assim, ao se observar as percepções artísticas e intelectuais, a situação é um pouco diferente. Se por um lado o século XIV é tenebroso, por outro é extremamente iluminado e frutífero, principalmente quando levamos em conta o processo renascentista, que faz ressurgir os valores clássicos, principalmente os greco-romanos. A Itália era responsável pelo grande comércio da época. Além disso, os comerciantes italianos resolveram investir nas artes, influenciando vários pintores e escultores italianos. A burguesia oriunda das camadas marginais da sociedade medieval investia em palácios, esculturas e pinturas, buscando aproximar seu estilo de vida ao da nobreza. A Itália, favorecida pelo grande número de obras da antiguidade, inspirou os artistas do Renascimento. A literatura e o pensamento da antiguidade greco-romana agora serviu de referência para os escritores renascentistas e contribuíram para a formação de seus valores e ideais. Os renascentistas rejeitavam os valores medievais, opondo-se ao teocentrismo, ao geocentrismo, ao misticismo e ao coletivismo, substituindo estes conceitos pelo racionalismo, humanismo, antropocentrismo, naturalismo e hedonismo. E esses conceitos valorizavam o homem como a obra mais perfeita, feita por Deus, colocando ele no centro dos debates, das reflexões e dos questionamentos, que só poderiam ser explicados por meio da razão. Diferentemente da arte medieval, o Renascimento artístico esteve inspirado na Antiguidade Clássica, ou seja, nas artes greco-romanas, que haviam sido esquecidas durante os séculos. A grande contribuição da arte renascentista foi a descoberta da perspectiva e da profundidade. Assim, do plano reto e bidimensional da arte medieval, a arte da Renascença promoveu um outro olhar. Podemos destacar artistas como Leonardo da Vinci, Donatello, Michelangelo e Rafael Sanzio. Estes agora estavam preocupados com temáticas como a valorização do homem e na natureza. Na visão arquitetônica do Renascimento, podemos observar a maior geometrização, buscando sempre a perfeição e a beleza, tendo a preocupação com a proporção, a harmonização e o equilíbrio das estruturas. Apresentam temáticas religiosas, mitológicas e da natureza. Durante esse período,
a Europa passava por inúmeras transformações sociais, culturais, políticas e econômicas, que influenciaram diretamente no pensamento humanista e na ciência, que impulsionaram os pensadores a levar um pensamento crítico e reflexivo em relação ao mundo, onde iam totalmente de encontro com o pensamento da Igreja Católica. O Renascimento científico foi considerado uma fonte da Igreja Católica, e esta excomungava tais pensadores e até queimavam vivos. Um desses pensadores que se destacaram foi Galileu Galilei, que inventou a luneta astronômica e comprovou a teoria do heliocentrismo, e Da Vinci, muito famoso pelas suas pinturas, mas também teve grandes contribuições para a hidroestática, matemática e engenharia. A observação e a investigação da natureza e de seus fenômenos, associados ao uso do racionalismo e do espírito crítico, conduziram ao experimentalismo, levando a uma revolução científica que gerou inúmeras e importantes descobertas no campo das ciências e da medicina, como, por exemplo, o heliocentrismo, que afirmava que a Terra e os outros planetas giravam em torno do Sol, contrariando a teoria geocêntrica aceita até então. E na medicina, temos como exemplo a descoberta do mecanismo da circulação sanguínea, ajudando no desenvolvimento de estudos para deter hemorragias. As mudanças ocorridas após a Idade Média, influenciadas pelas cruzadas, pelas doenças, pela crise de representatividade e principalmente pelo desenvolvimento econômico das principais cidades comerciais, permitiu o florescimento de uma nova ordem social, o Renascimento, que se constituiu como expressão artística e intelectual que alterou os modos de pensar e enxergar o mundo. A Itália, favorecida pelo grande número de obras, inspirou os artistas do Renascimento. A literatura e o pensamento da antiguidade greco-romana agora serviam de referência para os escritores renascentistas e contribuíram para a formação de seus valores e ideais. Como principais características do Renascimento, destacam-se o racionalismo, o individualismo, o antropocentrismo, o naturalismo e o hedonismo. Tais princípios influenciaram a produção artística do século XIV ao XVI. A Revolução Científica gerou inúmeras e importantes descobertas no campo das ciências e da medicina, como o heliocentrismo, que afirma que a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol, contrariando a teoria geocêntrica aceita até então. E na medicina temos como exemplo a descoberta do mecanismo da circulação sanguínea, ajudando no desenvolvimento de estudos para deter hemorragias. Isso foi possível pois os cientistas passaram a ter uma atitude mais crítica e ativa em relação ao mundo. Alguns desses são Galileu Galilei, que além de construir a primeira luneta astronômica, complementou a teoria do heliocentrismo. Leonardo da Vinci, conhecido pelas suas obras de pintura, teve uma importante contribuição para a área de hidrostática, engenharia e matemática, e Johannes Kepler, que formulou as leis fundamentais da mecânica celeste. Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis. Graças a essa invenção, os livros passaram a ser impressos e produzidos de forma mais rápida e barata. Essa criação foi importante pois favoreceu a circulação de ideias e conhecimentos na época do Renascimento. O primeiro livro impresso por essa criação foi a Bíblia Sagrada. Se não fosse pela máquina de Gutenberg, hoje a Bíblia não seria veiculada tão facilmente.